Ok, pessoal, então respeitando o horário para quem já está online, vamos iniciar então a nossa palestra. O nosso tema é novas tendências e tecnologias em processos seletivos. A minha ideia para pensar sobre esse tema é porque quando nós iniciamos todo esse projeto e desenvolvimento do Fórum de Carreiras 2.0, um fórum de carreiras digital, nós nos deparamos com uma série de possibilidades e com uma série de tendências aí do mundo aí fora, de tudo que está acontecendo. E para quem não me conhece, eu sou psicóloga formada há 25 anos e desde o início da minha carreira eu foquei a minha atuação em psicologia organizacional. Mais especificamente, o meu foco inicial foi processo seletivo. E eu venho acompanhando aí o mercado ao longo desses anos e tive muitas oportunidades profissionais, inclusive essa última agora na PUC, né, na coordenação do PUC Talentos, aonde me relacionando com empresas, me relacionando com pessoas da área, com empresas multinacionais, com propostas de sites, de programas e tudo aquilo que acontece por aí. E nós percebemos aí um avanço muito importante, muito forte dentro do nosso cenário aí de processo seletivo. Então, para fazer essa fala, eu tenho assim duas questões amplas primeiro para a gente considerar. A primeira questão é o pensamento que nós temos por parte das empresas. Imaginem vocês que toda empresa que precisa contratar alguém, ela tem aí hoje uma gama muito forte, muito grande de profissionais à disposição. Mas ela tem um perfil muito específico. E para ela conseguir as pessoas que interessam a ela, que estão de acordo com a cultura organizacional, que tem o perfil profissional, que tem o perfil comportamental mais adequado, isso tem um custo extraordinário. E hoje, muitas vezes, empresas se deparam com a questão orçamental, onde prever esse tipo de custo e tentar otimizar esse tipo de custo também se torna relevante. Então, quando a gente percebe que a gente tem aí questões muito pontuais aí com relação a processos seletivos estratégicos, né? Quando a gente percebe que nós temos aí muitos candidatos à disposição e pouco tempo ou uma certa relevância dentro daquela posição que nós temos interesse. Obviamente que a gente vai querer otimizar o tempo, otimizar recurso e fazer o possível e o impossível para conseguir gerar melhores resultados. Então, o que a empresa tem feito? Ela tem usado a tecnologia a favor dela. Vamos pensar assim, um programa trainee. Um programa trainee hoje, ele seria, digamos, o processo seletivo mais disputado do que qualquer vestibular. Se eu tenho mais candidatos, né, assim, em torno assim, de 500 candidatos por vaga, por exemplo, como é que eu vou poder filtrar isso de uma forma inteligente, de uma forma que eu não tenha que conhecer pessoalmente todos esses candidatos, até porque seria impossível acontecer isso. Então, as empresas vêm buscando alternativas que são alternativas digitais, que são os testes, que são as ferramentas online, às vezes tem até alguns jogos, alguns workshops, as apresentações que as empresas exigem para conhecer as pessoas inicialmente através de uma performance digital, totalmente digitalizada, para lá na frente, numa futura etapa, realmente ter esse vínculo direto com o candidato que ela tem mais interesse. Então, olhando pela parte da empresa, hoje as ferramentas são múltiplas e as possibilidades são inúmeras. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem assim uma eficiência tão grande e as empresas ainda não estão assim 100% usando todos esses recursos, mas lá fora isso já é usado com muito mais frequência. Então, assim, falando um pouquinho sobre essas diversidades, a gente tem, por exemplo, programas trainee, onde as empresas elas usam solicitar um vídeo de apresentação. Esse vídeo de apresentação ele é extremamente interessante porque para que a empresa tenha aí o filtro do perfil profissional,
ela tem, durante 1 minuto e meio, 2 minutos, uma apresentação dos candidatos. Não é uma tarefa fácil, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais detalhadamente. Mas olhando do ponto de vista empresa, é algo que otimiza bastante todos esses recursos e todos esses processos. Uma outra ferramenta bastante utilizada são os testes de conhecimento, e aí conhecimentos específicos que são conhecimentos online. Então, tem provas de conhecimento, tem testagem de inglês, de raciocínio lógico, de algumas ferramentas específicas, e tudo isso é extremamente importante para que se conheça o potencial do candidato. A empresa tem o risco, e isso acontece às vezes, de não ser o próprio candidato quem está respondendo aquela pergunta ou aquele teste. O que a empresa depois vai fazer? Ela vai filtrar, esse candidato pode até passar pelo processo, mas depois, provavelmente, ela vai ter aí uma surpresa no presencial. A ideia é filtrar. Pode ser que ela tenha aí um equívoco no primeiro momento, mas depois ela vai reconhecer que esse candidato usou de má fé. E aí vem a parte do próprio candidato que precisa refletir sobre essa decisão de pegar alguém para responder no lugar dele. Uma outra questão muito interessante que tem sido comum entre as empresas é um quiz, uma forma assim de jogos interativos, onde as pessoas fazem todo um processo assim de estar online ao mesmo tempo, como nós estamos agora, e trocam-se ideias, trocam-se informações e questionários e perguntas e respostas bem interessantes. O que a gente pode ganhar com isso? Conhecer pessoas de uma forma digital, conhecer pessoas de uma forma espontânea e conhecer pessoas se relacionando com outras pessoas enquanto eu, avaliador, estou ali identificando essas relações. É algo que dificilmente as pessoas conseguem agir de uma maneira performática, fazendo assim como se fosse... eu vou fazer de conta, né, que eu sou uma pessoa diferente do que eu sou. Então, quando a gente percebe nesses quizzes, nesses jogos, nessas interações dinâmicas, como que é o relacionamento entre as pessoas, automaticamente a gente vê potencialidades e vê valores e vê postura e atitudes entre as pessoas participantes. E isso pode ser extremamente legal. Mais uma ferramenta que é bem usada e que o pessoal tem adotado assim, de uma maneira assim, bem construtiva, é a discussão de cases. Então, a discussão de cases ela é feita muitas vezes por Skype ou até mesmo por essa ferramenta que a gente está usando agora, que é uma ferramenta que permite que várias pessoas estejam sintonizadas ao mesmo tempo. E você pode fazer discussão de cases e interações online. A interação online ela é muito importante, porque ela se dá de uma forma mais espontânea. E automaticamente as pessoas têm uma troca, uma diversidade bem interessante, e quem está avaliando consegue também identificar essa fluidez ou essa facilidade e dificuldade das pessoas que estão ali. A discussão de cases envolve conhecimento técnico, claro, mas ela também envolve a parte comportamental, a parte de complementariedade, a parte das pessoas interagindo e das pessoas tendo a flexibilidade ou não para ouvir, para criticar de uma forma adequada e até para solucionar eventuais conflitos que venham a existir. Então, esse tipo de discussão de case também tem sido bastante utilizado com uma frequência, assim, com uma velocidade, digamos assim, de resultado bem interessante. E, por fim, nós temos, assim, uma outra forma de trabalhar no processo seletivo online, digital, que seria a parte de workshops. Então, o que é um workshop? Um workshop, teoricamente,
é uma palestra, né? Uma palestra mais detalhada, uma coisa assim que envolva aí atividades, envolva participação e feedback. E quando você tem um workshop EAD e um workshop onde a empresa já coloca algumas pessoas, candidatos participando, ela pode avaliar e ela pode entender qual que é o nível de envolvimento e comprometimento com aquele tipo de tarefa. É muito interessante esse tipo de proposta, porque gradualmente a empresa começa a reconhecer, né, do ponto de vista cultural, quem são as pessoas que se identificam mais com aquele tipo de projeto, que se identificam mais com aquele perfil de empresa e que geram automaticamente respostas mais favoráveis. Então, quando a gente percebe assim que gradativamente o nível de interesse vai caindo, né, durante um workshop, e outros vão tendo o interesse ampliado, então a gente identifica nisso os candidatos que são mais e os candidatos que são menos interessantes. Então aí eu trouxe para vocês, assim, né, olhando do ponto de vista da organização, o que realmente acaba sendo mais efetivo e o que tem sido mais usado dentro dessas tendências de tecnologia para processo seletivo. E agora a gente vai para o outro lado da visão ampla que eu comentei no início. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu, candidato, participo de tudo isso, né? O que eu, candidato, posso fazer, como eu posso ser, para que eu consiga ter um bom resultado dentro desse processo. Não muda muita coisa do presencial do ponto de vista da identidade. O digital, embora eu possa achar que é mais fácil, né, criar um personagem, não necessariamente. Então, muitas vezes, o que a gente tem é a percepção muito clara de que você tem que estar confortável com aquilo que você é. E isso tem que ser uma mecânica, tem que ser uma lógica interna sua, que você fique muito tranquilo e que você consiga fazer durante todo o processo a manutenção desse seu ser, dessa sua identidade pessoal. Então, quando a gente está falando isso, existe aí uma questão que é uma questão muito interessante. A tendência, por exemplo, de fazer uma videoapresentação, essa videoapresentação pode ser pedida de forma gravada, o que é desafiador. Pode ser pedida também ao vivo, como no caso eu estou fazendo aqui com vocês através dessa ferramenta. Então, uma empresa poderia estar nesse exato momento pedindo para que eu fizesse a minha apresentação pessoal, ou eu gravasse um vídeo. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho uma série de preocupações, né? Imaginem vocês colocam lá para vocês serem gravados durante 1 minuto e meio, falando sobre as suas qualificações, sobre os seus diferenciais, o porquê que você gostaria de estar naquela empresa, por si só, não é uma tarefa fácil. A gente não é acostumado com a própria voz, a gente não é acostumado com a nossa imagem, né, sendo vista por nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Faça um exercício, que seria de gravar um vídeo currículo, e assistam a gravação depois. Vocês vão se surpreender com a voz de vocês, que vocês não sabem talvez, mas a nossa voz interna, quando nós escutamos a nossa própria voz, ela tem um som. E quando nós reproduzimos a nossa voz numa ferramenta, como um vídeo gravado, uma entrevista numa televisão, um áudio, seja lá o que for, ela é completamente diferente. E a gente se espanta com isso, né? A maneira como a gente se porta, o nosso corpo, como ele fala, como ele demonstra, como ele se comporta, isso também é algo que nos surpreende. Dependendo do foco, do ângulo que a gente pega, dependendo da imagem que a gente capta naquele momento, nós nos surpreendemos com aquilo que nós vemos. Isso eu estou falando de um vídeo gravado. Já no vídeo ao vivo, você
vai ter essas mesmas impressões de certa forma, mas você vai ter mais preocupações porque você vai estar conectado, que nem eu aqui, diante de uma tela, olhando para o celular se tem alguma coisa referente à minha transmissão que está dando certo ou que está dando errado. Aí eu tenho um computador com uma apresentação ali, que daqui a pouco eu vou passar para vocês, e eu fico, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Então, o ao vivo, ele gera a capacidade de você improvisar, né? De você saber lidar com os erros, as adversidades e aquelas questões que aparecem de repente, e você diz, puxa, e agora? Se eu tiver com uma empresa do outro lado, me olhando, se as pessoas que estão me assistindo agora, e eu tiver alguma coisa que dê errado, o que eu faço? Então, esse improviso e esses imprevistos que podem vir a acontecer, eles automaticamente vão te gerar N situações internas para você ficar administrando, mesmo que nada dê errado, mas o teu cérebro está processando aquilo. Agora, imagine que, ao mesmo tempo, você ainda tem que se preocupar com aquilo que você deve falar. Isso requer, né, das pessoas atenção, mas acontece que ela já está com o cérebro dela processando outras informações simultâneas. A gente tem concorrência, por isso que as empresas gostam de situações ao vivo, porque na concorrência, o que o meu cérebro vai achar mais importante? Eu respondo aquilo que eu preciso responder sem programação, ou com um volume mais baixo de programação. E isso faz com que as empresas conheçam você mais da maneira como você realmente é, sem que você fique se preocupando muito se eu devo responder de um jeito melhor, de um jeito mais adequado. Será que a empresa precisa que agora eu fale esse ponto forte? Será que é isso que ela quer ouvir de mim? A gente tem uma queda, uma baixa com relação a esse tipo de processo. Então, o ao vivo tem sido automaticamente algo que as empresas têm dado maior preferência. E isso em processos assim que são processos mais estratégicos, porque elas conseguem identificar mais claramente um bom profissional, um profissional mais alinhado aos interesses dela. E isso é interessante, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, que é um vídeo inicial aqui, para que vocês vejam. Para que vocês vejam aqui uma menina que participou de um programa trainee da C&A, e ela colocou aqui a apresentação dela, que no caso foi gravada. Olá, meu nome é Patrícia Andrade Bertolon e eu sou candidata a trainee da C&A 2013. Tenho 21 anos e em dezembro de 2012 me formo no curso de Têxtil e Moda da USP. Desde os meus 13 e 14 anos eu já sabia que eu queria trabalhar com moda, que é uma das minhas grandes paixões. Em 2008 eu conheci o curso de Têxtil e Moda da USP, que tem foco nas áreas de gestão, moda e têxtil. Tracei esse como sendo um dos meus objetivos e me esforcei bastante para passar no vestibular da FUVEST. Em 2009 eu passei em 5º lugar neste curso, o que foi uma grande vitória para mim. Em 2011, meu projeto de iniciação científica foi aceito, de forma que eu ganhei uma bolsa para desenvolvê-lo durante um ano. Em 2011, passei por um processo seletivo entre os alunos do meu curso, de forma que entrei como diretora de pesquisa na TM Júnior, que é a empresa júnior do meu curso. Experiência que fez com que eu ganhasse muitas habilidades, como, por exemplo, liderança. Em 2012, eu e um grupo de alunas entramos com vários pedidos de patente, patrocinados pela Agência USP de Inovação, decorrentes de um projeto desenvolvido durante a faculdade. E esses pedidos foram os primeiros da unidade da USP na qual eu estudo, que é a EASH. Bom, aqui, deixa eu só voltar aqui. Aqui, como vocês perceberam, essa garota, ela teve uma preocupação, que foi uma preocupação muito legal. Ela trouxe atrás dela livros e elementos que fizessem um link com aquilo que é o objetivo profissional dela.
Então, ela estava se candidatando ao programa trainee da CIA, ela estava se colocando à disposição da CIA, mostrando os principais diferenciais dela. Ela conseguiu mostrar que ela é uma pessoa dedicada, ela conseguiu mostrar que ela se esforçou para entrar no vestibular difícil, competitivo. Ela colocou a posição dela nesse vestibular, demonstrando que o esforço foi realmente algo que teve um resultado, que ela foi atrás. Ela demonstrou que ela tirou proveito desse curso, porque tudo aquilo que ela desenvolveu ao longo do curso, ela conseguiu efetivamente traduzir em correr atrás de iniciativas, de projetos, de tornar algo que a universidade trouxe para ela como teoria, como elemento de construção, ela externalizou isso como uma forma de gerar resultados profissionais. Então, essa pessoa, por exemplo, ela demonstrou uma coerência na fala dela. Ela demonstrou por que ela se vê da maneira que vê e por que ela almeja o que ela pretende, né, dentro daquelas características profissionais dela. E se nós olharmos para esse tipo de proposta de vídeo currículo, todos os detalhes são importantes. Ela escolheu uma roupa, digamos assim, não precisa obrigatoriamente ser uma roupa formal, ser uma roupa muito séria, ser uma roupa que gere obrigatoriamente um impacto de profissional executivo, de jeito nenhum. Mas ela precisa estar alinhada com aquele objetivo que você pretende. Então, esse tipo de vídeo, ele é extremamente usado e as pessoas estão cada vez mais tendo que optar por esse tipo de proposta. Obviamente que algumas pessoas usam personagens, usam caracteres assim, que são mais dinâmicos, né? Mas não necessariamente esse tipo de proposta é a melhor proposta. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um outro, que no caso ele tem mais uma característica de um vídeo currículo. Esse vídeo currículo, por exemplo, se a gente for olhar, ele é um vídeo currículo que a pessoa não se mostrou. Ela não temos a imagem dessa pessoa, nós temos uma ideia de quem seja essa pessoa, mas nós não sabemos exatamente quem é o Rafa, né? A figura física dele, ele usou uma animação ali para representar quem ele é, mas ele trouxe vários elementos que foram interessantes para a gente identificar como que ele se apresenta, os pontos dele, que são os pontos fortes, por que a empresa pode procurá-lo, a extensão, né, no território nacional, onde ele estaria disponível. Então, são informações que, de uma maneira dinâmica, elas chamam muito mais atenção do que um currículo escrito formal, né, dentro daquelas características de um currículo tradicional. A empresa que pede esse tipo de vídeo, esse tipo de currículo, ela faz isso com uma perspectiva
de otimizar, porque se eu analiso um currículo de uma forma escrita, eu muitas vezes eu estou vendo ali, no papel qualquer coisa é aceita, né? Eu estou, de certa forma ali, parece que me comprometendo menos. Já no currículo, no vídeo currículo, eu passo a me comprometer muito mais. Então, esse tipo de característica aí que está sendo tendência é justamente por isso, porque a gente tende a garantir mais rapidamente que esse é o candidato que eu procuro, ou que ele tem as competências que eu procuro. Então, basicamente, assim, são dois exemplos diferentes. Um que a imagem da pessoa aparece, a outra que é uma animação, e a gente consegue ver criatividades diferentes, preocupações diferentes, e que a gente consegue também interpretar que são pessoas diferentes, mas são pessoas interessantes nesse processo aí, para que a gente viesse a contratá-los. Uma outra interação que tem sido muito pedida nas empresas é que se monte uma apresentação PowerPoint para que as pessoas falem um pouco sobre elas e que elas usem isso durante uma fase do processo que já é uma fase um pouco mais adiantada. Esse tipo de apresentação, a gente percebe o seguinte: cada pessoa vai ter um foco, né? O que eu quero chamar mais atenção para o meu perfil, se eu serei também uma pessoa mais ou menos criativa, se eu estarei mais ou menos, como é que eu vou dizer assim, mais ou menos sintonizado com aquela realidade, com aquela proposta organizacional, e por que de repente é aquela empresa que eu pretendo trabalhar. Hoje, nos vídeos, nas apresentações com esse tipo de foco, o que a gente observa é que as pessoas têm buscado muito ajuda de profissionais que fazem boas, excelentes apresentações. Só que isso não garante que você consiga, na hora, fazer com que aquilo que você vai falar e aquilo que você vai representar naquele momento da sua apresentação, usando o PowerPoint ou o Prezi, seja algo compatível com a tua maneira de ser. Então, a gente sempre diz, e eu estava falando naquele início sobre a identidade, né? A gente sempre diz que o profissional precisa manter a sua própria identidade. Se você for pedir ajuda para alguém montar a sua apresentação, deixar ela mais tecnológica, mais com recursos mais bem adotados, você pode até fazer. Mas você tem que manter aquela coerência onde a sua identidade não perca esse formato da essência daquilo que você é. Se você usar referências que não são referências suas, na hora de você passar isso, né, na hora de você apresentar efetivamente o seu eu, você vai ter uma dificuldade muito grande de convencer e talvez as pessoas ali que estejam assistindo essa apresentação, elas percebam que você não está alinhado com aquele perfil. Então, isso é uma forma aí que também tem sido bastante utilizada e que a gente pode recorrer facilmente aí a esses usos aí de ajuda, de tecnologia, mas a gente tem que evitar exageros, ok? Bom, outra questão que eu mencionei que as empresas têm usado bastante é a parte dos quizzes, né, dos jogos, das interações, pretendendo conhecer mais os candidatos. Eu estou vendo aqui que nós temos algumas pessoas online e eu vou propor para vocês, eu vou fazer aqui uma simulação, aqui nossa, e eu vou propor para vocês um jogo, onde eu vou falar algumas coisas e vocês vão me responder no chat aqui, e eu vou dar os feedbacks para vocês daquilo que eu for percebendo, tá? Então, a ideia, já que vocês estão online, é que vocês de alguma forma aprendam também com essas ferramentas, né? Então, tem que deixar a vergonha de lado, vocês estão imaginando agora que vocês estão no processo seletivo e que eu estou aqui para conhecer um pouquinho sobre vocês, tá certo? Então, qual que é a ideia? Vamos ver se aparece alguém corajoso aí. Eu queria que vocês, cada um aí, dissesse para mim por que vocês acreditam que hoje vocês são profissionais competentes. Qual é a palavra-chave que define vocês? Quem que pode me responder e participar? Aonde estão vocês?
microfone. Persistência e determinação. Muito bem. Tive aqui uma resposta da Cláudia e ela falou sobre persistência e determinação. A Cláudia veio, temos mais uma dedicação de uma usuária aqui que eu não consigo ver o nome, mas legal, dedicação. São palavras fortes e são palavras que eu gostaria de saber mais sobre vocês a partir dessas palavras, certo? Por quê? Porque se vocês se definem como persistentes, determinados, dedicados, eu tenho uma aqui que se define com maturidade e dedicação, nós automaticamente estamos falando sobre essências muito fortes de pessoas que passam a ser de alguma maneira muito fortes. E se vocês estão falando isso, vocês teriam que me defender por que vocês estão usando essas palavras para definirem o seu lado profissional. E eu tenho certeza que se vocês pensaram e escreveram, se eu perguntasse a partir de agora, a segunda pergunta a partir dessas, né? Por que você se considera uma pessoa com mais diferencial do que os seus concorrentes? Qual que seria o teu diferencial? O que poderia, de alguma forma, trazer para mim o reconhecimento de que você pode chegar na frente? Você conseguiria me responder? As pessoas que me responderam agora, conseguiriam me responder esse diferencial? Minhas habilidades adquiridas ao longo da minha carreira. Legal. Isso é um diferencial bem importante, porque você reconhece que você teve um aprendizado e esse aprendizado foi único, né? Ele foi algo que te definiu enquanto pessoa. E é bem legal porque você vai conseguir defender isso em relação aos seus concorrentes. É uma força muito grande que você vai ter. Quem mais? Maturidade que traz mais equilíbrio frente a várias situações. Perfeito. Porque a parte emocional, que é uma parte requerida e que tem relação com a maturidade, ela é muito exigida em vários ambientes organizacionais. Se você consegue passar isso de alguma forma, né, para quem está te contratando, para quem está buscando um profissional com essas características, vai ser maravilhoso, excelente. Busca de objetivos pessoais e profissionais. Aqui, Cláudia, você poderia definir para mim um pouquinho mais, quando você está colocando essa busca de objetivos pessoais e profissionais, você conseguiria me definir um pouquinho mais o que isso representa como teu diferencial? Que para mim não ficou muito claro. Vamos esperar aqui que a Cláudia está contribuindo. Enquanto a Cláudia responde, deixa eu passar para vocês a importância disso. Num processo online, onde a empresa esteja interagindo e fazendo esses jogos, essas dinâmicas, né, durante um bate-papo, as pessoas estão ali, de alguma forma, participando, né, compartilhando essas ideias umas com as outras, e isso acaba sendo um processo de aprendizado muito importante.
E acaba sendo um processo também onde a empresa reconhece pessoa por pessoa. Então, isso tudo, quando a gente une essas características e identifica essas características como características aí pessoais, profissionais, de carreira, olhem como se torna rico quando a gente tem essa troca. E eu estou falando de pessoas aqui que são pessoas diferentes, que estão se identificando de forma personalizada e estão conseguindo passar suas características pessoais. E isso é muito legal. Isso traz um enriquecimento muito grande, aonde a gente aí percebe automaticamente que a empresa vai ganhar muito com isso, né? Então, eu acho que a gente pode aí... Temos aqui o Diego. Opa, veio a da Cláudia e do Diego ao mesmo tempo. Cláudia, busca de objetivos pessoais e profissionais, ela explicou. Foco e as experiências adquiridas antes e depois da faculdade. Experiências que somaram ao longo do tempo. Excelente, Cláudia. Agora ficou claro para mim e agora eu consigo identificar exatamente aquilo que você está me falando, está me propondo sobre o teu diferencial. E eu reconheço isso como uma característica muito importante de muito valor, que seria realmente algo que me daria vontade de conhecer mais sobre você, né? Aí nós temos aqui o Diego, me considero bom profissional pela dedicação e preparação, e os diferenciais seriam justamente com relação ao conhecimento e habilidades adquiridas, decorrentes dessa preparação, como cursos, livros, palestras, vídeos, etc. Perfeito. E é interessante isso, principalmente para estudantes que estão em fase de graduação, ou às vezes até pessoal que está na fase de pós-graduação. Isso é muito importante, porque quando a gente propõe um evento como esse que nós estamos fazendo agora, e aqui vocês estão tendo esse processo aí de simulação, de troca de ideias, de discussão, vocês imaginem que tudo isso gera um aprendizado muito legal, gera uma conexão com o que acontece no mundo, com o que acontece aí nessas relações que nós temos aí com o universo profissional, que vai amadurecendo e vai te preparando melhor, que você vai identificando as suas potencialidades e vai sabendo trabalhar melhor com os seus gaps. E tudo isso, quando a gente traz num contexto, como é o contexto agora, que nós estamos aqui aprendendo juntos, se torna extremamente gratificante e com certeza, um diferencial. Quando a gente coloca aí uma empresa qualquer que esteja participando do fórum, que são empresas que estão aí com uma perspectiva multinacional, são empresas que atuam pensando global, e elas têm uma preocupação muito forte de que as pessoas estejam inseridas dentro desse processo global. Então, conhecer essas tecnologias, participar dessas tecnologias, se envolver com essas tecnologias é perfeito. E é isso que a gente tem que, de alguma maneira, se atualizar. Essa modernidade é muito importante. Então, obrigada, gente, por essa contribuição aí desse chat, dessa simulação. Eu poderia aqui colocar outros elementos, eu poderia trazer para vocês questões técnicas, se fosse para uma vaga específica. Eu poderia pedir para vocês formarem grupos a partir desses diferenciais, né, dessas competências que vocês ressaltaram aqui, e fazer com que essas pessoas que se escolheram aí conseguissem trazer para mim alguma contribuição para que eu percebesse como que foi a interação entre as pessoas, para que eu percebesse se as pessoas escolhem os iguais ou escolhem os diferentes. Tudo isso é muito rico dentro de uma proposta de seleção e que a gente teria aí muita coisa para ganhar e evoluir. Bom, além desse quiz, né, desses jogos e etc., eu comentei com vocês sobre a questão dos cases também. Para os cases, é necessário que a pessoa realmente tenha conhecimento específico e que ela tenha muita segurança daquilo que ela vai falar e de como ela vai participar.
Os cases, eles são de acordo com as áreas, obviamente, né? Então, o que se reflete ali é a sua preparação, a sua experiência profissional. Se você consegue, obviamente, traduzir em melhores experiências profissionais, do ponto de vista prática, como que você resolveria um problema, como que você estrategicamente pensaria algo que a empresa está passando, uma crise, como que você contribuiria com o seu conhecimento para agregar valor para uma área, para fortalecer uma área dentro da organização. Então, todas essas questões aí, que são questões relacionadas aí a cases específicos, de áreas profissionais específicas, tudo isso gera uma necessidade de que o profissional realmente consiga defender quem ele é e como fazer isso da melhor maneira possível. Então, tanto workshops quanto cases requerem aí que você já seja um profissional um pouco mais preparado, ou que pelo menos, no caso dos trainees, que você tenha um bom universo de conhecimento agregado e uma boa prática, pelo menos relacionada a estágio, a pesquisa, alguma coisa que você já venha fazendo dentro da universidade, para te trazer aí um pouco mais de elemento para você concorrer com igualdade, né? E saber passar o teu diferencial. Então, basicamente, essas propostas são propostas que envolvem a avaliação do profissional antes da etapa presencial. E nós estamos falando aqui de uma economia absurda, né? Como eu falei no início, as empresas têm uma preocupação com o orçamento. As empresas têm uma preocupação em contratar as pessoas certas. E as empresas têm uma preocupação muito forte com comportamento, atitude e valores, em função da cultura organizacional onde esse profissional depois será inserido. Todas essas etapas que eu mencionei a vocês são etapas digitais que permitem que eu reconheça efetivamente elementos alinhados ou não à minha cultura organizacional. Isso é fantástico e cada vez mais isso vai ser usado como um elemento estratégico dentro das organizações mais modernas, as organizações que realmente pretendem errar menos, porque para cada erro de contratação eu também tenho uma despesa adicional, e isso também não é legal. Então, tudo isso, quando nós percebemos, né, essa dinâmica, que é uma dinâmica extremamente rica, envolve aí um resultado estratégico relevante. E para os candidatos, eu diria assim, que é a necessidade de fazer com que o autoconhecimento seja uma competência muito, muito, muito requerida. Então, a gente tem que, obrigatoriamente, aí, fazer um processo de análise se realmente a gente está fazendo o esforço e está fazendo a identificação desse autoconhecimento da maneira correta. Porque nós temos, dentro da nossa vida, um foco muito no externo, um foco muito numa preocupação com os outros. E a gente acaba deixando de ver a nós mesmos, de analisarmos nosso perfil, de identificarmos nossas forças e fraquezas e de sabermos traduzir isso da melhor maneira possível quando a gente precisa se posicionar em processos seletivos. Então, a ideia é que todas essas ferramentas que eu abordei com vocês sejam apenas uma aplicação do autoconhecimento. Porque, no fundo, a aparência, aquilo que vai ficar mais bonito, a apresentação mais moderna, a apresentação melhor, etc., ela acaba perdendo força se a gente não fortalece a nossa identidade. Então, isso tem que andar alinhado com tudo aquilo que é o mais moderno e o mais tecnológico. Então, eu espero ter contribuído com vocês aí, né, nessa fala aí de alguns minutos sobre essas questões de processos e tudo mais. Sobre as ferramentas, eu trabalho no PUC Talentos, da PUC Paraná, sou a coordenadora lá junto com a minha equipe. A minha equipe, ela sempre está alinhada com essas propostas, com essas dinâmicas aí do mercado, porque nós recebemos dos nossos estudantes questões muito relacionadas a novidades aí, né, do mercado de trabalho. Então,
automaticamente a gente tem que se atualizar, a gente tem que se antenar, saber o que está sendo requerido e o que está sendo pedido dentro desse universo atualizado. Então, nós nos colocamos à disposição, né, para aqueles que queiram um atendimento focado, às vezes, para essas demandas aí mais diferentes, para que vocês tenham um reconhecimento do que a empresa busca, do que a empresa espera, não para que vocês sejam exatamente o que a empresa espera, mas para que vocês sejam vocês mesmos diante daquilo que a empresa espera. E isso é a nossa missão, né? A nossa contribuição e o nosso diferencial. A gente não quer que ninguém seja diferente do que é. A gente quer que as pessoas simplesmente se identifiquem e façam com que o seu eu seja um eu que apareça da melhor maneira possível, com as suas possibilidades, oportunidades e com os seus pontos fortes os melhores possíveis, porque todos nós temos. Então, dito isso, a gente se coloca à disposição e eu me abro aqui, nesse momento, para eventuais perguntas, curiosidades que vocês tenham para perguntar, para saber um pouquinho mais, dúvidas pessoais, se vocês quiserem também, podem colocar. Se não, podem acessar lá a página da PUC, colocar um atendimento especializado, né, marcar um horário com alguém, enfim, acho que seria bem interessante se você quer um resultado melhor. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, sem perguntas, apenas comentários. Acho que pelo menos o pessoal curtiu e aproveitou aí as ideias colocadas até agora. E se vocês depois quiserem aí alguma coisa a mais, como eu falei, eu me coloco à disposição. Valeu, pessoal. Agradeço aí os cumprimentos e com gratidão aí acho que vocês conseguiram captar essa questão, né, da relevância do tema e, por favor, estamos à disposição, tá ok? Tem aí um comentário que eu vou só compartilhar com vocês. Seria interessante no futuro algo sobre projeção de carreiras internacionais. Sim, esse é um tema bem importante e até em função desses nossos momentos aí difíceis dentro do país e nós estamos aí tendo muitas demandas de pessoas querendo carreiras internacionais, buscando oportunidades internacionais. Então, eu acho que isso é bem forte, é uma tendência bem boa. E eu acho, assim, que nós, de alguma maneira, podemos fazer uma fala específica para isso, até pensando em como que um profissional brasileiro poderia, né, de alguma maneira, estar aí buscando alternativas de carreira no exterior. A gente pode fazer isso, sim, num outro momento. Obrigada, Sabine. Também agradeço aí as suas contribuições. Enfim, pessoal, agradeço vocês todos por estarem aqui comigo nesse tempo, se dedicando a essa escuta. E, com certeza, agora que a gente aprendeu, porque esse fórum foi um aprendizado para nós também, nós faremos outras falas dessas e colocaremos isso como material do PUC Talentos para que vocês possam acompanhar e possam estar sempre atualizados, porque esse é o diferencial da PUC Paraná. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, né, de modernização, de atualização, de novas tendências, e de sempre estar conectada aí com o mundo e com aquilo que está acontecendo. Então, pessoal, muito obrigada. Eu vou finalizar agora. Obrigada, Fernando, por ter acompanhado, e equipe PUC Talentos, por tudo que vocês fazem, tá bom? Valeu!